Bom dia, gente, tudo bem? Vamos lá colocar o nosso nome completo, né? Nosso bate-papo, tá? E eu já vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá, gente. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. No nosso último encontro, nós falamos sobre função afim, nós estamos navegando sobre esse assunto, né? Se aprofundando. A gente já viu vários tipos de função, ainda nós vamos ver mais alguns para frente, tá? Então, nós começamos semana passada aí falando sobre função afim e função polinomial, tá? Então, vou fazer uma passagem rápida só para a gente recordar aí o que a gente havia estudado. Então, eu disse aqui, Inês, eu comecei, quando eu conversei com vocês, eu falei sobre esse probleminha, né? De um taxista. Se a gente for pegar um táxi, por exemplo, qual seria a fórmula, vamos dizer assim, a fórmula de para todas as viagens que eu fizer, né? Então, aqui, ele está dizendo que o valor da bandeirada é 4,10 a cada quilômetro rodado, custa 2,50 na bandeira 1. Ou seja, a gente sabe que taxista tem bandeira 2, né? Bandeira 1 e 2, eu acho que não sei se tem a 3. Acho que não, acho que é 1 e 2. Então, a gente viu o seguinte, que o valor total a pagar vai depender da distância que eu percorrer, né? Da quilometragem. Então, eu tenho aqui meu valor fixo, que é 4,10, mais 2,50. Esse 2,50 ele vai variar aqui de acordo com a quantidade de quilômetros rodados. Então, eu tenho aqui uma multiplicação de 2,50 por x. Lembrando que essa letra aqui, x, pode ser qualquer letra, tanto essa letra aqui quanto essa outra aqui, que é p, tá? Então, só para a gente recordar, falamos também sobre... nós chamamos o valor a x, a variável independente, e o y é uma variável dependente. Ou seja, o valorzinho de p aqui, ele só vai existir se tiver o valor de x. Então, o x é independente, nesse caso aqui, né? E o p aqui, no caso seria o nosso y, ele é nosso termo, uma variável dependente. Para esse p existir, eu preciso que isso aqui seja calculado, tá bom? Aí falamos também em outros exemplos, né? Aqui a gente tem exemplo da caixa d'água. A gente pegou a escrita e transformou isso em uma linguagem matemática, numa equação, a mesma coisa que a gente fez lá do taxista, tá? A mesma coisa aqui em relação ao veículo. Então, existem vários tipos de montar uma equação, tá? Falamos sobre a definição de função afim, e aí os exemplos anteriores, a do carro, a da caixa d'água, né? E a do taxista, são funções que englobam aí a função afim. E aí a gente viu que existe aí uma expressão, assim, uma lei de formação para todos os casos. F de x é igual a x mais b, aonde o a e o b são números reais, tá? E a gente viu também que a função polinomial do primeiro grau é um tipo de função afim, né? Então, é um tipo de função afim. Então, a função polinomial do primeiro grau está vinculado a uma função afim, tá? Tem a mesma formação, f de x é igual a x mais b, onde a e b são reais,
E aqui a gente tem uma ressalva, tá? Onde o A, ele tem que ser diferente de zero. Por que que tem que ser diferente de zero? Porque se aqui for zero, essa equação aqui ela não vai existir como função polinomial do primeiro grau, tá? Nós vimos também que o A e o B, que são os números, a gente chama de coeficientes, tá bom? Então, aqui, ó, quando o meu B, aí ele põe algumas condições. Se o B for igual a zero, então, vamos obter uma função dada por f de x é igual a x. Ou seja, se o B aqui for zero, então vai ficar f de x igual a x. Esse tipo de situação a gente chama de que é uma função linear, tá? Quando A for 1 e B for zero, quando A for 1 e o B for zero, então a gente tem uma função chamada função identidade. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Ilustrando o que a gente falou aqui da definição aqui em cima. Então, caso A for zero, a gente vai ter f de x igual a b, ou seja, eu vou ter uma função constante. Então, só aqui eu tenho uma função linear, uma função identidade e uma função constante. Isso vai depender de acordo com cada posição, né, de valores. No caso, se o b for igual a zero, eu vou ter aí uma função linear. Se o meu A for 1 e meu B for zero, eu vou ter uma função identidade. Se o meu A for zero, eu vou ter uma função constante. Tá? Vou ter essas classificações aí. Tudo isso é uma função afim, tá bom? Só que alguns casos particulares. Beleza? Tranquilo? A gente parou até aqui, no nosso último encontro. Alguém tem alguma dúvida, gente? Pessoal que está aí na sala, Gabriel, Rafael Joia, Albrendo, Natália, Kaique. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Ana Beatriz, Diogo, Elizabeth, Gabi, Hugo, Jean, Zion, Thaís, Rafael Duque, enfim, gente. Alguma dúvida até aqui? Quem ainda não colocou o nome, por favor, coloquem, tá? Para nossa chamada. Bem, vou prosseguir, tá? Então, agora, nós vamos falar um pouquinho sobre função linear e proporcionalidade, tá? Já vimos que toda função polinomial do primeiro grau, cuja lei de formação, a lei, né, que forma f de x é igual a x mais b, o a ele tem que ser diferente, como a gente já comentou, ok? E é denominada uma função linear. Quando isso ocorre? Quando o a for maior que zero, dizendo que as variáveis x e y de uma função linear representam grandezas diretamente proporcionais, pois relacionam uma lei, né, que é y igual a kx. Esse k aí é um coeficiente ou um número qualquer, tá? Em que constantemente a proporcionalidade de k é o coeficiente a da função. Nós temos também o gráfico da função linear. Só para antes a gente passar para a função no gráfico aqui, vamos só recordar o que é grandezas diretamente proporcionais. Então, olha só. Quando vocês vão no mercado, compram 1 quilo de feijão. Vamos supor que o quilo de feijão ainda está na base de 7 alguma coisa, R$7, né? A última vez que eu vi o preço do feijão. R$7, 1 quilo. Se eu levar 2 quilos, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar R$14. Se eu levar 3 quilos, eu vou pagar R$21. Observe que, conforme eu aumento o número de quilos de feijões, maior é o valor. Então, existe uma proporcionalidade aí. Quando eu aumento aqui, eu também aumento aqui, tá?
Então, uma coisa está relacionada à outra. Existe um relacionamento aí, ó, diretamente. Se eu aumento um lado, o outro lado também aumenta. Então, é isso que ele está dizendo na função linear e proporcionalidade, tá? Só para a gente poder lembrar aí o que significa proporcionalidade diretamente, beleza? Então, vamos passar aí para o gráfico da função polinomial do primeiro grau. Então, para construir um gráfico, né, atribuímos valores de domínio à variável x e calculamos as respectivas imagens, que vai ser quem? Vai ser o nosso y. Em seguida, marcamos os pontos no plano cartesiano e, finalmente, a gente une esses pontos, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, um exemplo. Y é igual a 2x menos 1. Faço só uma ressalva que o y pode vir como f de x, tá? Se vier como f de x, vocês vão trocar para o y, tá bom? Então, aqui, y é igual a 2x menos 1. Aí, eu tenho uma tabelinha aqui. Da onde surgiu essa tabela? Bem, foi dito aqui em cima que vamos atribuir, nós vamos dar valores para o x. Vocês vão escolher alguns números para x, ok? Vocês vão dar. E aí, eu só chamo atenção no seguinte detalhe. Dependendo da equação, quanto maior for o número, por exemplo, vou colocar o número 100, maior vai ser o resultado. E aí, esse não é o problema. O problema vai ser na hora de construir o gráfico. Porque na construção do gráfico, você tem que marcar o ponto 100 lá que você colocou no x e vai ter que colocar o ponto y, que vai ser um valor bem maior, dependendo da equação, tá? Então, só tomar cuidado só com esse detalhe. Então, geralmente, a gente trabalha números pequenos, como aqui o exemplo, ó, menos 1, 0, 1, 2. Ah, um outro detalhe. Se estamos trabalhando com função do primeiro grau, o gráfico sempre vai ser uma reta. Sempre. Então, para a gente traçar uma reta, a gente vai lá no conhecimento lá de geometria, tá? Para a gente traçar uma reta, basta ter 2 pontos, tá? Então, para eu construir um gráfico aqui, polinomial, né? A função polinomial do primeiro grau, basta eu ter 2 pontos, ok? Professora, posso fazer mais pontos? Pode, sem problema nenhum. Assim como o exemplo está trazendo aqui, ó, vários pontos. Está me trazendo os 4 pontos aqui, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Ele atribuiu o valor aqui, ó, de menos 1, de 0, 1 e 2. Então, quando o x for menos 1, a minha equação é essa aqui. Então, aqui, ó, no x é menos 1. Então, vai ser 2 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, ok? Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Então, o y é igual a menos 3. Olha aqui, ó, aonde está o valor do y. O y vai ser a nossa resposta. Aí ele escolheu o número 0. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 0. 2 vezes 0 dá 0. Sobrou quem? Menos 1. Y é igual a menos 1. Tá aqui. Ok? Quando o meu x for 1, 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 vai dar 1. Tá aqui. Quando o meu x for 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Tá aqui. Depois que a gente montou a tabela, essa tabela aqui, se vocês observarem, eu tenho as minhas coordenadas, os meus pares ordenados. E aí sim, vou pegar essas informações e colocar no gráfico. Olha aqui. Vamos conferir esses pontos aqui? Então, eu tenho no x menos 1 aqui, com o y menos 3. Então, aqui, ó, pontinho, 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 e aqui. Imagine duas retas imaginárias, né? Ao encontro delas, vai ser o meu ponto de interseção,
ou seja, meu ponto de encontro. Aí eu vou botar um pontinho sobressalente. Vou conferir o outro par ordenado. 0 e 1. Quando eu tiver 0 no x, a minha marcação vai ser no y. Se for o contrário, vou fazer a marcação no y, tá? Então, ó, aqui minha marcação vai estar no y, no menos 1. Então, tá aqui, ó. 1 e 1. 1 no x e 1 no y. Então, o ponto de encontro aqui, a interseção, eu vou fazer um pontinho sobressalente. Depois, 2 e 3. 2 com 3. Tá aqui. Depois que eu fiz marquei a pontuação, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, finalmente, unimos os pontos obtidos. Então, eu vou pegar a minha régua e vou traçar aqui a reta. Eu quero chamar a atenção de vocês que, por mais que vocês derem qualquer número aqui, a inclinação da reta vai ser a mesma para todo mundo. Para todo mundo, tá? Dúvida, gente, em relação a isso? Tranquilo? Qualquer coisa é só vocês perguntarem, tá? Então, aqui, ó, a representação desse gráfico, y é igual a 2x menos 1, precisaríamos determinar todos os pontos do gráfico, uma vez que o domínio de f é domínio de f igual a reais. Né? Só que aí na prática não precisa botar todos os pontos, né? Todos os pontos aqui seria todos os números reais. Quem são os números reais, gente? Todos os números que vocês conhecem, né? Principalmente os números com vírgulas, número com fração, os números racionais, tudo isso são os números reais. Então não precisa. Como está escrito aqui, ó. Como não é possível, vamos desenhar uma parte do gráfico dessa função. Então é só uma representação que a gente faz, tá? Na prática, ok? Porque o gráfico mesmo dessa função aqui, ó, nesse caso do nosso exemplo, ele seria gigantesco. A gente teria que calcular todos os pontos. Porque ele fala que o domínio, no caso x, são todos os números que pertencem ao grupo dos reais, tá? Então, nesse caso aqui, com a ajuda de uma régua, percebemos que os pontos obtidos estão alinhados, ou seja, pertencem à mesma reta. Só voltar aqui, ó. Ou seja, tá vendo essa reta que a gente traçou aqui? Entre esse intervalo aqui até aqui, eu tenho infinitos números. E eles vão se alinhar a essa reta aqui. Eles vão se encontrar aqui nessa ponta vermelhinha, nessa reta vermelha. É isso que ele está dizendo lá, tá? Então, nós vamos aqui, ó. Vamos observar a construção do gráfico linear f de x é igual a 2x, o domínio real. Desculpa. Se atribuirmos para x o valor de menos 1, de 0, 1 e 2. Então, nós vamos ter essa tabela aqui. Observe que 0, 0 vai dar 0, porque 2 vezes 0 é 0. É o ponto do gráfico dessa nova função aqui. Isso aqui é um outro exemplo. E aí nós temos esse traçado aqui. Tá vendo? É bem tranquila a parte de gráfico, tá? Vocês têm que recordar que o valor de x quem vai escolher é vocês. Então, valor inicial e taxa de variação. O coeficiente b da função polinomial do primeiro grau é dada por f de x é igual a x mais b. O domínio é o domínio valor inicial. Ele é a ordenada, o ponto em que o gráfico da função cruza o eixo y. Pois x é igual a 0, temos f de 0 é igual a a vezes x mais b, que é igual a b. Então, ele está dizendo aqui que o valor inicial, né? Trocando em miúdo, se eu pegar o valor de x e colocar o valor de 0 aqui, o meu resultado vai ser quem? Vai ser b, tá?
Já o coeficiente A mostra a variação. O A aqui, gente, a gente está se baseando nessa função aqui. A gente está se baseando nesta função. Então, quando o A aqui, ele for... Quando o meu x aqui for 0, tá? Eu vou ter quem? Eu vou ter como resposta o meu y. Ou meu y, ou minha resposta é o b, né? Que na verdade vai ser o quê? Vai ser o resultado de y, que vai cruzar lá o ponto eixo, o eixo de y. Já no coeficiente A, o Azinho daqui, mostra a variação de y é igual a f de x. Só um momento, tá? Vamos lá. Se relaciona com a variação de x. Então, a gente tem lembra aquele problema do táxi, né? Por isso que eu recordei um pouquinho, para a gente poder ficar fresquinho na nossa memória. A função lá é P é igual a 4,10 mais 2,50x. O coeficiente aqui é o A, ou seja, o valor de A aqui é 2,50. Isso significa que a quantia a ser paga por quilômetro rodado será uma taxa de variação, será uma taxa de variação, tá? Então, nós temos aqui, ó, o que quer dizer, gente, na prática, tá? O que quer dizer? Ele quer dizer, quando o x aqui for 0, só vai ficar o b, tá? Então, o b, ele vai me indicar o traço lá no eixo y. Ou seja, 2,50 vai bater aqui, ó. 2,50 não, 4,10, né? Que é b. Tá vendo que tá o contrário, né? Tem isso também, tomar cuidado, tá? Vocês podem achar assim, pô, mas o A não vem primeiro, né? A X vem primeiro. Mas se vocês observarem, aqui é a função padrão. A X mais B. Só que aqui embaixo, eu tenho P é igual a 4,10 mais 2,50 vezes X. Então, o A ele vai estar sempre acompanhado por quem? Pelo X. Então, meu A é 2,50. Olha aqui, ó. A igual a 2,50. Tá? Isso significa que a taxa que a ser paga pelo quilômetro rodado, ok? Que é o valor que vai ser 2,50 vezes alguma coisa, que vai dar o resultado para ser pago lá pelo quilômetro rodado. Isso é a taxa de variação, é o que ele está dizendo. Graficamente, o que a gente vai colocar aqui? Tá? Ele eu vou pegar o valor de B, que é 4,10, e vou colocar aqui. Ou seja, o meu gráfico, em algum momento, aquela minha reta que a gente traça, ele vai passar por B, tá? Ele vai passar pelo B, pelo valorzinho. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Exercícios anteriores aqui. Olha aqui, esse exemplo aqui, ó. Y é igual a 2x menos 1. Texto da variação, olha aqui, ó. Menos 1. Tá vendo aqui, ó? O valorzinho de B? Menos 1. Menos 1. Então, minha reta, ela passa, tá? Pelo o meu item B da minha equação. Independente dos valores que eu for colocar lá, tá? Para lá. Então, vamos aqui. Então, a gente tem algumas observações. Ao lado, temos gráficos de funções. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 gráficos, beleza? Cada um referente
Aí ó, f de x é igual a 1 meio de x menos 2. G de x, esse f de x, esse gráfico aqui, é a linha vermelha. Nós temos g de x de 1 meio de x menos 1. G de x é a linha azul. Olha aqui, ó. Passa aqui, ó. Tá vendo? Menos 1, aqui menos 2, ó. Ó o ponto B. Ok? Aqui o h de x. H de x passou pelo meio. Por que pelo meio? Tem B aqui? Não. Não tem B. Mas naquela fórmula geral de f de x é igual a x mais b, quando só tem o ax, o b vale quanto? Vale zero. Olha aqui, ele não passou pelo zero? E aí eu tenho aqui, ó, p de x, olha aqui, ó, mais 1. P de x está aqui. Ele passa pelo 1, tá? Então, vocês sabem que se eu der uma função para vocês e pedir para vocês fazerem um gráfico, obrigatoriamente a sua reta tem que passar pelo ponto B, tá? Por esse ponto aqui. Se não passar, vai estar errado, ok? Porque a gente está vendo que passa pelo ponto B, que é a taxa de variação. Então, observe que nessas funções de valores de coeficiente, todos são iguais, que é 1 meio, olha. Aqui é 1 meio, 1 meio, 1 meio, 1 meio. O A. E os valores do coeficiente B são distintos entre si, ou seja, são diferentes. Aqui é menos 2, menos 1, 0 e 1. São diferentes. Nesse caso, percebemos que os gráficos dessas funções são retas paralelas e cada uma pode ser obtida por movimento de translação de outra. Por exemplo, a reta que representa a função P pode ser obtida transladando-se no gráfico G. Ó, P de G. Tá? Uma unidade acima do eixo do Y. Né? Porque a variação aqui, ó, é o quê? É de 1 a 1, né? Menos 2, menos 1, 0, 1, né? Se eu tivesse um outro gráfico aqui, né? Uma outra equação. S de x é igual a 1 meio mais 2. Estaria aqui em cima. Passaria aqui pelo ponto 2. Então, são paralelas, tá? Esses gráficos aqui. Agora, vamos comparar os gráficos já analisados em funções dadas. Aí aqui, ó, tem outros tipos de função, ó. Y é igual a 2x, y é igual a 2x menos 1. O gráfico 2y é igual a 2x menos 1 pode ser obtido pelo gráfico 2x por meio de uma translação de uma unidade para baixo. Então, estamos aqui. Ó. Essa aqui é o gráfico y é igual a 2x. Quem é o meu coeficiente aqui no caso de B? É 0. Então, ele vai passar pelo 0. E aqui é menos 1. Então, passou aqui pelo ponto menos 1. Tá? Tranquilo, gente? Tranquilo, né? Então, aqui eu tenho alguns exercícios resolvidos, tá? Então, em uma fábrica, o custo da fabricação de 500 unidades de camiseta é de 2.700, enquanto o custo para produzir 1.000 unidades é de 3.800. Sabemos que o custo das camisetas é dado pela função do número produzido através da expressão C de x é igual a Q de x mais B, em que x é a quantidade produzida e B é o custo final. Então, ele quer saber os valores de B e de Q, na letra A. E na letra B, ele quer saber o custo de produção das 800 camisetas. Então, nós estamos aqui, ó. 500 unidades, né? E aí, C de X,
dá 2.700. Aqui eu tenho x, que vale 1.000. E aqui, substituindo esses valores, a gente acaba tendo aqui, ó, uma equação. Uma equação não, um sistema, né? Nossa missão é achar o B e o Q. Aqui eu tenho duas situações. Ele fala 500 unidades, eu tenho 2.700. De 1.000 unidades, eu tenho 3.800. É daqui que eu tirei os valores. E aqui, no próprio problema, ele fala que o valor de X é a quantidade produzida. Tá? E aqui é o valor total, né? Que tem que pagar. Então, fica voltando o quê? Aqui, né? Faltando o valor de B, que é o custo fixo. Então, substituindo aqui, a gente tem o passo a passo, olha. Ele pegou a primeira equação, multiplicou por menos 1. Depois fez a soma aqui, ó. Essa diferença aqui deu esse valor. Por que ele multiplicou por menos 1? Para eliminar uma das letras. Nesse caso aqui, eliminou o B. Ó, são simétricos, cortou, ficou só o Q. Aí, esse carinha aqui, esse 500 passa para o outro lado. Aí eu tenho 1.100 dividido por 500. Cortei os zeros para facilitar, ficou 11 dividido por 5. É o resultado de Q. Falta achar quem? O valor de B. E aí você volta para cá, pode escolher a primeira equação ou a segunda. Pode escolher essa aqui, na verdade, que está tudo menos. Pode escolher essa daqui ou essa aqui. O autor aqui escolheu a primeira equação. Aonde tem um valor de Q, eu substituí por esse valor aqui. E aí faz toda a parte algébrica, né? E encontra o valorzinho de B. E aí a gente já pode responder o enunciado, que ele quer saber o valor de B e Q. Tá aqui, ó, os valores. Tá? Aí, na questão B, ele pergunta o custo da produção de 800 camisetas. Bem, e já sei o valor de Q e de B, né? Então, o B eu já posso substituir aqui, ó. E botar onde? Nessa função aqui inicial que ele deu. Então, ó, eu tenho C de X é igual a QX mais B. Ou seja, substituindo os valores, C de X é igual a 11.500, que está aqui, que vale Q, de X mais 1.600. O valor de X, o X, né, a quantidade produzida, aqui ele está falando 800 camisetas. Então, se eu substituir onde tem X por 800, só vai ficar número. E aí é só resolver. E aí você vai encontrar o custo da camiseta, que no caso aqui é 3.360, tá? Aqui ele pede para construir um gráfico. Então, a gente vai montar a tabelinha. Nós vamos atribuir o valor para X. Lembra que eu falei para vocês que precisa só dos 2 pontos? Então, tá aqui, ó, os 2 pontos. A minha equação é essa daqui. Então, quando o meu x for 0, se o meu x for 0, a minha resposta é 2, está aqui. Quando o meu x for 1, 2 menos 1 dá 1, está aqui. Tá? Vocês podem ter calculado de cabeça, não tem problema não. E aí, precisa pegar esses 2 pontos aqui e marcar no meu plano cartesiano. Tá? Observe que o B aqui, ó, é 2. Olha aqui, ó, passou pelo 2. Tá bom? Agora é com vocês, gente. Anotem os exercícios, tá? Não vai dar tempo de vocês resolverem agora, então vai ficar para casa, beleza? Dá uma olhadinha, vê se tem alguma dúvida aí em relação aos exercícios. Alguém não entendeu a matéria sobre função afim, função polinomial do primeiro grau? Tá tranquilo, gente? Qualquer coisa, eu estou à disposição sempre para vocês, tá? Já foi passado para a Suzana, Elizabeth, tá? Eu não tenho autorização para dizer quanto cada um tirou, tá bom? Mas já foi corrigido sim.
Bem, gente, o exercício vai ficar para casa. Vocês não estão apresentando nenhuma dificuldade. Então, sim, Jean, vocês não têm nenhuma dúvida, então eu vou encerrar o nosso encontro, tá? Tem alguma dúvida? Pode, sem problema. Thaís, eu não sou autorizada para dizer em relação à nota, tá? Se teve nota baixa, se teve nota alta. As avaliações, o que eu posso dizer em linha geral, é que foram bem, tá bom? Então, gente, desejo a todos vocês um ótimo dia, tá? Daqui a pouco eu vou disponibilizar essa gravação lá. Façam o exercício, façam com calma. Qualquer dúvida, coloque no papelzinho aí na quarta-feira a gente conversa, tá? Um beijo a todos e até quarta. Tchau, gente.